Fala galera, beleza? Roger Rocha aqui e nesse vídeo eu vou passar informações importantes aí para você que está começando a operar Forex ou ainda não atingiu a consistência dentro do Forex. Informações que você normalmente não vê por aí, tá? Eu não vou ficar aqui explicando para vocês o que é um suporte e resistência, o que é uma LT e uma LTB, isso aí já está cheio por aí, eu não vou ficar explicando padrãozinho de reversão, eu vou explicar realmente na prática o que é realmente uma análise profissional, uma análise onde grandes bancos e grandes instituições, como eles pensam e como você pode surfar a favor do pensamento dos big players, que assim se chama, né? Dos tubarões do mercado, que são pessoas que botam milhões, bilhões em operações e que fazem toda a movimentação do gráfico acontecer. Onde a nossa entrada, ela nem chega a movimentar o gráfico de tão pouco que é perto a esses grandes players do mercado. Então, simplesmente, nós devemos entender como eles pensam para que a gente possa surfar essa onda, beleza? Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma entrada que eu fiz para uma reversão de tendência. Eu identifiquei que a tendência ia reverter. Por que eu entendi essa reversão de tendência? A gente tem aqui uma tendência de alta, certo? Tendência de alta. Chegou num ponto, aqui nessa tendência de alta, a gente começou a perceber, aqui na base já, ó, começaram a formar fundos maiores que os fundos anteriores. Isso identifica uma tendência de alta. E topos maiores que os topos anteriores. Beleza, tendência de alta. Só que chegou num ponto aqui, ó, que os topos começaram a fazer o quê? Começaram a ser menores do que os topos anteriores. Os topos e até os fundos, ó, esse fundo aqui, ó, já começou a ser igual a esse, que foi igual a esse. E esses topos aqui, ó, começaram a também serem menores, certo? Então, quando isso acontece, nós começamos a identificar que a tendência está revertendo. Beleza. Com base nos suportes e resistências, nós sabemos os pontos de entrada, certo? Nós temos aqui, ó, um fundo, outro fundo, outro fundo, outro fundo. A partir desse nível de oscilação, a gente pode pegar, vamos iniciar a tendência. Aqui em cima a gente viu que começou a formar topos menores. Beleza, já é uma coisa, né? Que a gente pode identificar. Aí o nível de oscilação, o superior aqui, esse nível de oscilação aqui, ele foi perdido. Foi perdido esse fundo aqui. Muita gente me fala, tá, Roger, por que você não pegou esse fundo aqui? Porque você já não entrou aqui nessa região, uma entrada que você já estaria muito à frente, né? Olha só quanto que desceu. Rompeu aqui, fez o pullback bem bonitinho e foi. Aqui nesse fundo aqui, normalmente, acontece muitas vezes os grandes bancos, olha só, isso aqui é uma visão técnica, tá? Grandes bancos fazem esse rompimento de propósito, tá? Para enganar as sardinhas. A sardinha que a gente fala é a galera, 95% que perde, ó, lateralizou, rompeu. Todo mundo entra aqui. Aí o banco faz isso aqui, ó. E volta a subir. Não foi o caso aqui, mas vamos analisar aqui o passado? Olha só o que aconteceu aqui. Resistência, certo? Olha só, perdeu essa resistência, certo? Foi, veio, rompeu esse fundo aqui, ó, rompeu, mesma situação lá. Rompeu esse fundo, muita gente entra vendido aqui, ó. Olha o que o mercado fez. Voltou. É exatamente o que eu mostrei o exemplo ali em cima, aconteceu na prática. Então os grandes bancos, eles fazem isso de propósito, para estopar as pessoas. Não somente as pessoas que entraram vendido nesse rompimento de baixa, esse rompimento de baixa aqui, como também as pessoas que entraram comprado aqui nessa resistência e colocaram, por exemplo, o seu take de 2 níveis, né, ó. Colocaram o seu take de 1, 2.
colocaram o seu take de 2 níveis. Aqui em cima, o gráfico foi até a metade, voltou a descer aqui, veio até aqui embaixo. Normalmente as pessoas colocariam o stop aqui, ó, no último fundo, certo? Aqui no último fundo, né? O gráfico veio abaixo desse último fundo aqui, ó, aqui, e estopou todo mundo e depois voltou a subir. Eu vejo muita gente, porra, só foi me estopar e depois subiu. Ou só foi me estopar e depois desceu. Acontece muito isso porque são os grandes bancos que trabalham dessa forma. Então a gente tem que prestar atenção muito bem nos níveis de oscilação do gráfico. Nos níveis de oscilação do gráfico. Ó, vamos lá. Nível de oscilação, nível de oscilação, nível de oscilação. Eu só vou entrar a partir do momento... Eu vou pegar aqui em cima da minha entrada, né? Ó, nível de oscilação. Esse daqui é a zona de referência que a gente chama. Anotem esse nome. Ó, a base de uma tendência, o primeiro nível de oscilação da base de uma tendência, ou do topo, né? Se for o topo ou o fundo, não importa. O início de uma tendência. O primeiro nível de oscilação do início de uma tendência, ele se chama zona de referência. Zona de referência. O segundo nível de oscilação de uma tendência se chama zona neutra. Zona neutra. Certo? Então aqui a gente pode ver o quê? A gente pode ver aqui, ó, zona de referência nesse primeiro nível de oscilação aqui, zona de referência nesse primeiro nível de oscilação e uma zona neutra nesse segundo nível de oscilação. Normalmente os bancos rompem a zona de referência, descem até a zona neutra, aqui, ó, e stopam quem entrou aqui, ó, nessa região aqui, ó. Beleza? Então nós nunca vamos entrar em um rompimento de uma zona de referência. Certo? Que é o primeiro nível de oscilação de uma tendência. Aqui, ó, uma reversão de tendência. Uma reversão de tendência, estou falando de reversão de tendência, beleza, galera? Aqui, ó. Reversão de tendência. Reversão de tendência. Beleza? Estou falando de reversão de tendência. Em uma reversão de tendência, nós nunca vamos entrar no rompimento do primeiro nível de oscilação, que é a zona chamada zona de referência. Nós vamos... Uma reversão de tendência, ela só acontece, ela só é confirmada depois que o nível de zona neutra, a zona neutra, é rompida. Beleza, galera? Então, se atentem a isso. Porque muita gente vai lá, traça uma LTA aqui, ó. Linha de tendência de alta. Certo? Rompeu a linha de tendência de alta, a pessoa está entrando. Ó, vou dar um exemplo mais na prática aqui, ó. A pessoa pega aqui e traça uma linha de tendência de alta. Certo? Olha o que o gráfico fez. Foi, rompeu a linha de tendência de alta. A pessoa sai da operação. A pessoa que está comprada aqui, ó, como eu expliquei antes, a pessoa sai da operação quando rompe a linha de tendência. Acaba saindo da operação e entrando vendido. Senão, eu vou fechar minha operação aqui e vou entrar vendido nesse ponto aqui. Entra vendido aqui no rompimento da LTA. Aí o gráfico faz o quê? Os grandes bancos fazem o quê? Voltam para a tendência. Volta a subir. Isso aqui, galera, é chamado de movimento em V. Movimento em V. Movimento em V. É isso que acontece muitas das vezes nas tendências, certo? Então, o que acontece? O movimento em V, ele acontece para estopar a sardinha. Ó, aqui aconteceu um movimento em V. Aqui quem fechou a operação no rompimento da LTA achando que ia reverter a tendência, acabou perdendo, e às vezes perdendo dobrado, porque não somente estopou a sua operação aqui, entrando nesse topo aqui, o gráfico foi, rompeu, a pessoa estopa.
mas sim também entrando vendido. Muita gente entra vendido aqui e o gráfico vem aqui e volta a estopar a pessoa. A pessoa bota o stop aqui nesse topo, né? Entra vendido na LTA, bota o stop no último topo, vai lá e acaba sendo estopado 2 vezes por causa desse movimento aqui em V que aconteceu. Então, entendam como os grandes bancos trabalham. Esqueça essas LTA, esqueça esses padrãozinhos de reversão, entendeu? Entenda uma análise técnica, uma análise realmente profissional que grandes bancos e grandes instituições entendem, beleza? Então olha só, nessa entrada aqui, nível de referência, nível de zona neutra, beleza? A gente só vai fazer uma entrada na reversão da tendência quando é rompido o nível de zona neutra. Então aqui a gente pode ver muito bem definido o nível de zona neutra, né? Aqui ó, nível de zona neutra aqui, nível de referência aqui em cima, né, ó. Zona neutra, rompeu a zona neutra, a gente faz a nossa entrada. Aonde vai estar meu stop? Para evitar o movimento em V, porque simplesmente o mercado pode fazer o quê? Ele pode fazer o mesmo que ele fez aqui, ó. Ele pode fazer um movimento em V. A gente pode traçar uma LTB aqui, ó, e achar que quando ele vir perder essa LTB aqui, o mercado vai reverter novamente, sendo que ele vai vir até aqui, muitas das vezes subir até aqui e voltar a descer. Tá entendendo? Então, acontece muito isso, tá? Acontece muito isso. Então, nós devemos entender o quê? Stop. O stop loss, a partir do momento que a gente pega um rompimento na zona neutra, na reversão de tendência, no nível de zona neutra, rompendo o nível de zona neutra, a gente pega a entrada. O stop loss vai acima de 2 níveis. Então, se a entrada foi aqui, é 2 níveis para cima. Certo? Ó, entrada foi aqui, né? 1 nível, 2 níveis. Stop loss lá em cima. Beleza, galera? Stop loss sempre acima de 2 níveis. Ah, beleza, Roger. E o take profit? 2 níveis para baixo. Mesma coisa, ó. Aqui, ó, 2 níveis para cima, rompendo a zona neutra, né? Aqui o take profit, 1 nível, 2 níveis. 2 níveis abaixo da zona neutra. Beleza, galera? Essa foi a aula de reversão de tendência. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu vou estar postando mais operações aqui, beleza? Eu vou estar postando mais resultados aqui e conhecimento técnico que realmente vai fazer você ir para o próximo nível em suas operações e realmente atingir a consistência. Porque isso aqui são poucas pessoas que ensinam dentro do YouTube. E eu estou trazendo para vocês para fazer a diferença aí e você conseguir alcançar a consistência nesse ano 2021. Beleza? Era isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Comente aqui embaixo se você tem alguma dúvida ou se você tem algum assunto que você quer aprender específico, alguma coisa que você queira comentar aqui. Marca seus amigos aí, envia para os amigos, curte, se inscreva no canal, porque vai ser muito importante você ser avisado cada vez que eu trazer um conteúdo novo. E esses conteúdos que eu vou trazer para vocês vão ser conteúdos diferenciados que vocês realmente vão conseguir pôr em prática no mesmo momento. E não tem nada de ficar aí, ó, passando o que todo mundo passa. Eu estou passando para vocês uma visão de grandes players que vai fazer você ir para outro nível. Beleza? É isso aí então. Um abraço e até mais.